Bom dia a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui no seminário. Eu acho que, como vocês vão ver, né, parte significativa do patrimônio nacional está relacionado com a questão do patrimônio católico, né? Então, por uma série de circunstâncias que eu não vou entrar aqui, mas, né, a gente tem que lembrar que a própria formação das cidades no Brasil, né, desde a chegada do europeu aqui, né, segue algumas normas, né? E, dentre essas normas, né, estava a necessidade de uma série de edificações. E as edificações religiosas era uma das que havia necessidade de ser instalada para que a vila, né, pudesse existir. Portanto, né, desde os primórdios, né, chega junto com os europeus também o patrimônio católico, né, trazido da Europa, de matriz europeia, né, e que vai aqui encontrar, então, um território para se desenvolver. Não vamos entrar nessa questão histórica, obviamente, né, mas essa é uma relação, né, não vou ler, né, mas vocês vão ver depois, eu não sei se tem como apontar, né, mas a data dos processos de tombamento estão ali do lado, numa coluna, né, todos esses são de 38, né, portanto, do primeiro ano, né, após aqui, né, então os processos são todos de 38, portanto, né, o Decreto-Lei 25 é de novembro de 37, né, e em 38 os bens católicos quase todos já estão tombados, né? Isso vem de uma tradição, né, que, na realidade, permeia toda a questão do patrimônio, né? Vocês vejam que estão... Eita. Está aí mais escuros, que são no município do Rio de Janeiro, né? Então, esses que estão grifados estão no município do Rio de Janeiro. Então, vocês veem o início da lista, todos eles no município do Rio de Janeiro, né? Na sequência, todos eles, principalmente, no Rio de Janeiro. Alguns também fora do município do Rio de Janeiro, pela importância histórica, são tomados ainda em 38, né, como a Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar, né, que nós estamos entregando agora no dia 11 de agosto, e vai ser objeto de palestra mais tarde aqui, né, relacionada, então, ao Caminho do Ouro, né, mas isso eu vou deixar para quem for dar a palestra falar sobre a história dessa igreja, né? Depois nós vamos ter, né, em mais ou menos 39, dá uma paradinha, depois na década de 40 a gente vai ter alguns tombamentos, na década de 50 alguns poucos tombamentos, na década de 60 e praticamente, tá, depois da década de 60 a gente não tem nenhum tombamento no Rio de Janeiro, né, ligado à questão do patrimônio ligado à religião católica, né, a não ser, né, em 2001, o Cristo Redentor, né? Então, há um hiato aí, a partir, quase que um esgotamento, né, dos tombamentos, né? O INEPAC vai complementar os tombamentos federais a partir justamente da década de 60, fazendo uma série de tombamentos principalmente na região metropolitana e no interior do estado, né, de uma outra tipologia, até em alguns casos muito interessantes, porque são bens, né, muito antigos, né, que estão em municípios,
né, e que não tiveram a mesma atenção nesse primeiro momento do IPHA. Então, vocês veem aqui, eu só coloquei a região metropolitana, né, para a gente ver mais ou menos a distribuição, né, desses bens, né, muito concentrados, então, né, no município do Rio de Janeiro e principalmente no centro da cidade, como já foi falado aqui na manhã. Né? Então, se a gente pegar a rua direita, que é a 1º de março, começa aqui com São José, Convento do Carmo, né, a antiga Sé, a Ordem Terceira do Carmo, Santa Cruz dos Militares, Candelária, e aí para dentro, Lapa dos Mercadores, né, Nossa Senhora das Cabeças, e vai dar lá no final em São Bento. Né? Então, esse eixo aqui é talvez o eixo mais importante para a arquitetura religiosa, quiçá, no país. Né? Não só pela história, a que ele está relacionado, né? Como a gente já viu, né? A história do próprio convento, né? Intimamente relacionada com a própria história do país, principalmente no século XIX, né? Com a chegada da família real portuguesa. Né? Então, nós tivemos, né, a rainha de Portugal vivendo neste prédio, o rei de Portugal sendo coroado aqui na catedral do lado. Né? Então, essa história, né, permeia esses bens que nós temos aqui nessa área. Né? Grosso modo, que isso ainda estamos acertando essa estatística, vamos dizer assim, né? Mas no estado do Rio de Janeiro, 18% dos bens tombados estão relacionados, de alguma maneira, à religião católica. Né? Então, é um número bastante significativo, né? E é reflexo do estado como um todo. Se a gente pegar o município do Rio de Janeiro e o centro da cidade, aí esses números vão, talvez, para a ordem de 70%, alguma coisa nesse sentido. Né? Eu separei aqui alguns outros dados. Né? São 51 processos de tombamento, porque tem alguns processos de tombamento que tem mais de um bem inscrito, né, no mesmo processo, né? Sendo 42 igrejas, um mosteiro, um convento, 5 conventos, 5 capelas, uma catedral, uma ruína de convento, né? 2 cemitérios e um monumento, que é a estátua do Cristo Redentor. Né? Desse total, 27 são no município do Rio de Janeiro. E aí, aquilo que eu mostrei para vocês, né, o número de bens tombados por década. Né? Na década de 30, na realidade, são 2 anos, 38, 39, 31 bens, então predomina. Né? Depois você vai ter a década de 60 e uma lacuna entre a década de 60, né, até 2000, e de 2000 para cá também não tem mais nenhum processo de tombamento, salvo algum engano meu, que é muito possível, mas pelo menos os números que eu tenho apontam nesse sentido. Né? Mas eu vou... porque a gente vai ter muita palestra falando sobre projeto de restauro, inventário, bens integrados, furto. Eu resolvi fazer um caminho diferente. Eu olhei lá e disse assim, como é que eu vou trabalhar essa questão, né, sem falar o óbvio que o próprio Leandro Graz já falou de manhã, ficar repetindo aqui, enchendo a paciência de todo mundo. Não, isso já foi falado, isso já foi falado, isso já foi falado. Eu peguei pela minha formação, arquiteto e urbanista, né, para mostrar para vocês como o IPHA, né, além de preservar o patrimônio católico, né, ele trabalhou, né, para que a ambiência desses bens, né, a cidade, né, fosse sendo configurada a partir dessa proteção
de uma série de bens que incluem também os católicos. E aí eu peguei um caso que me pareceu muito interessante, porque eu, como técnico do Infram, eu enfrentei esse caso recentemente, né, que é a Igreja da Glória. A Igreja da Glória, todo mundo sabe, é uma das mais importantes exemplares de arquitetura religiosa no Brasil, um conjunto de azulejaria incrível, né, um acervo de bens integrados no museu, né, mas a igreja tem uma peculiaridade. Além dela ser tombada, né, ela tem todo o conjunto paisagístico do Outeiro da Glória preservado. E aí a gente vai ver por que o IPHAN preserva isso tudo, né? O IPHAN, né, lógico, desde o começo, né, para o tombamento e após o tombamento, desenvolve muitos estudos. As revistas do patrimônio, né, são muitas delas afetas a bens religiosos, né? No caso aqui, a revista número 10 de 43 é dedicada à Igreja da Glória, e nessa história da Igreja da Glória, né, está relacionada, né, ao próprio nascimento da cidade, a Batalha de Sumirim, né, aonde, né, naquele outeiro, né, ficava uma das aldeias que resistiram aos franceses e teve toda aquela batalha. Então, o outeiro em si, né, ele é uma paisagem da cidade, ele é um elemento que compõe a cidade, que vai ser, ao longo dos anos, né, se modificando. Isso sem intervenção do patrimônio, obviamente, né, porque sequer existia, são imagens históricas, né, 1861, né, vai se alterando, né, essas imagens. Nós temos anexa à igreja uma série de casas que depois passam a ser da própria Venerável Ordem, né? E eu estou mostrando essas casas por um motivo, né? Aqui nós temos em 35 uma imagem de Malta, né, com as casinhas lá, que eram heterogêneas. Eram várias casinhas, 5 casinhas heterogêneas, né? E o IPHAN faz o tombamento do conjunto, do outeiro, da igreja, e também, né, inclui os imóveis que estão ali no entorno. E aí, essa é a configuração das casinhas, né? E aí é feito um estudo, né, para unir todas as casas e dar a elas uma configuração homogênea. Ou seja, a partir do tombamento, o IPHAN começa a trabalhar a imagem do entorno e de toda a parte do outeiro. Porque não para só no entorno, nas casinhas, né, que vai ter, então, essa configuração, um falso histórico, diríamos nós atualmente, né? Mas é sabido, está dentro do processo, ninguém fez para fingir um falso histórico, fez, na realidade, numa visão histórica de patrimônio, né, algo para tornar harmônico o cenário da igreja. Mas não para por aí, né? Quando começa a verticalizar o entorno, né, o IPHAN, Lúcio Costa, principalmente, né, estuda o Outeiro da Glória, né, e toda a sua relação urbana, né, e diz que não é possível acontecer esse tipo de coisa. Propõe, então, que ele seja recuperado. Lembrem, naquelas imagens, que a ocupação foi primeiro de casas, depois vai subindo os prédios, né? E ele projeta, então, as rampas, né, para livrar essa parte
da frente da igreja, né, das edificações. Então, o IPHA induz, né, a desapropriação de imóveis, o redesenho urbano, né, e uma certa perspectiva urbana para a Igreja da Glória. Então, se nós conhecemos a Igreja da Glória como está hoje lá, e nós podemos vê-la assim subir, é porque o IPHA imaginou um espaço, estudou aquele espaço historicamente e conduziu o processo para que a gente percebesse a igreja dessa maneira. Então, hoje nós temos este cenário, né, na Glória. Outros foram feitos ao longo do território brasileiro, né, não só com patrimônio religioso, né, mas com diversos bens. Isso é história. Outro caso interessante, né, que muitas vezes chega, principalmente eu que dou aula, né, de arquitetura, né, e aula de patrimônio, né, como é que deixaram aquele espigão aqui atrás, né, estragou o cenário da cidade. Este cenário histórico, né, onde desembarcou D. João VI, onde foi coroado, né, D. João VI, né, um cenário maravilhoso. Como é que tem um prédio lá atrás, né, nessa cidade que a gente está vendo aqui, né, desde a igreja de São José, Convento do Carmo, Igreja do Carmo, Ordem Terceira do Carmo, Santa Cruz dos Militares, e assim por diante, até São Bento lá atrás, né? Como, né, num cenário desse, vai surgir um prédio como esse aqui, projetado pelo Harry Cole, né, que foi um grande urbanista, por sinal, numa imagem que é o próprio centro da cidade. Lembremos, né, Morro do Castelo saiu em 22. Né? A cidade do Rio de Janeiro passou por muitas e muitas intervenções urbanas. Algumas coisas se perderam, outras coisas se salvaram. Né? O Convento do Carmo não está naquela lista do tombamento de 38. Por que ele não está na lista de tombamento de 38? Porque a gente vê o Convento do Carmo próximo disso, mas, na realidade, em 38 ele estava assim. Uma intervenção de 1910, né? Que também passou aqui a igreja do Carmo em 29. Né? Então, o convento estava descaracterizado, né? E não tinha sido tombado. Então, esse era o cenário, né? O Paço Imperial vai ser restaurado, né, entre 82, né, e 85. Né, eu tive a felicidade de ser estagiário na obra do Paço Imperial. Então, aquilo que está no currículo lá de que eu sou funcionário do IPHA desde 85, é porque eu saí formado da obra do Paço Imperial e fui para o Museu Histórico Nacional, tendo tido como escola de patrimônio a restauração desse prédio, que se encontrava, na época, revestido com uma configuração neocolonial. Né? E o Convento do Carmo, está aqui atrás, né, com uma linguagem eclética neoclassicizante. Né? E aí a gente vê como é que era, né, o interior da quadra, os prédios que tinham ali, aqui o prédio, né, do anexo, né, ali existente. Né? No entanto, né, como não era tombada, né, o prédio iria ser demolido para a construção de um empreendimento ligado ao Banco do Brasil, né, em 51. Né? Então, esse quarteirão seria totalmente demolido, né, e nós teríamos uma torre verticalizada nesse terreno. Aí o IPHA, né, sobre uma série de pressões também da sociedade, né, começa, então,
a negociar, né, a recuperação do prédio, reverter aquela intervenção da década de 10, né, e preservar o prédio, né. O IPHAN, então, realiza o tombamento em 64, né, e negocia, então, o que seria passível de ser verticalizado, porque não era mais possível, inclusive pelas questões que acontecem, né, na década de 60 no Brasil, né, conseguir tudo, que seria preservar o prédio e conseguir manter. Então, ele acaba por permitir a construção verticalizada numa parte do terreno. Então, para a gente entender, né, o que a gente tem hoje, a gente precisa voltar no tempo, ver como é que isso chegou até nós, né, para que a gente possa fazer uma leitura correta, né, do que estava acontecendo naquele tempo. Então, se hoje a gente tem, né, o Convento do Carmo, podemos estar aqui, é porque o IPHAN reviu a sua posição de não tombamento, verificou a possibilidade de preservação do bem, a sua importância, né, e fez a reversão, né, da intervenção de 1910, a preservação e o tombamento do prédio, né, para que ele pudesse estar como hoje, né, preservado, né, e um dia, como jamais será tombado esse edifício, eu digo que provavelmente em algumas décadas, né, a gente vai poder, como sociedade, dizer, olha, esse prédio já deu a sua cota, né, para a sociedade, um dia ele vai poder ser demolido e a gente tem o prédio preservado, né? Então eu digo que quando a gente faz o tombamento, a gente faz para todo sempre, a não ser que alguma coisa muito complexa venha acontecer. É possível fazer destombamento, já foi feito, né? Perdemos a igreja que ficava ali na São Pedro dos Clérigos, ficava ali na Presidente Vargas, né? E outros, né? São João Marcos foi destombado, né? Todos em épocas de exceção. Então, assim, é uma coisa que a sociedade tem que estar atenta, porque quando a gente chega numa época que é um pouco mais complicado o diálogo com a sociedade, é aí que vem e que passa a boiada mesmo. Enfim, o IPHAN também, né, preserva a memória ao preservar bens que já não são mais utilizados pela própria igreja. Eu escolhi aqui um caso extremo, né, que é o convento São Boaventura. A gente não precisa ir às missões para ver um cenário espetacular em termos não só, né, da força dessa imagem que a gente vê aí, mas de toda a cidade que está aí submersa, né? Hoje sítio arqueológico, que é Santo Antônio de Sá, né? Então, é feito o tombamento, tem toda uma história, a gente conhece a planta, né? O cenário desse antigo convento, né? Ele foi todo consolidado com o acompanhamento do INEPAC e do IPHAN, né? Regina Matos acompanhou todo esse trabalho, né? Eu também, no caso, a gente tem muito prazer de estar em obra, né? Quem gosta de patrimônio, a obra é um elemento muito importante. Isso aqui é a torre da igreja, lá mesmo, e esse aqui é uma reconstituição feita pela UFRJ, então, portanto, a universidade é locus para a gente também trazer questões, levantar, eles podem apoiar e devem apoiar, né? A UFRJ tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Sempre eu digo que o IPHAN deveria ter uma linha de pesquisa junto ao CNPq, linhas de pesquisa junto ao CNPq, né, para as universidades, determinar que pesquisas devem ser feitas, né? Então, aqui nós estamos numa reconstituição hipotética, a partir de pesquisa arqueológica e histórica,
né, a vila de Santo Antônio de Sá, que é uma vila ali hoje em Itaboraí, está dentro do Comperge, né? Então, foi um trabalho feito. Outro caso que eu acho muito interessante, né, é que, às vezes, mesmo tendo perdido a igreja, esse é o caso da igreja de São Joaquim, ficava ao lado do que era o seminário de São Joaquim, que hoje é o Colégio Pedro II tombado, né? A igreja de São Joaquim, né, ela foi demolida, está aqui a demolição, as fotos, né, foi demolida por Pereira Passos, né? Segundo os jornais de época, as pedras serviram para construir parte do Teatro Municipal. Então, essa igreja aqui deu base para o Teatro Municipal, né? E ela foi desmontada. As partes dela estão espalhadas em outras igrejas que eu ainda não encontrei, mas eu tenho notícias que tem retábulos por aí, tem outras peças, né? E, no caso, quando aqui a Rua Larga de São Joaquim, né? Quando a gente passou o VLT da linha 3, a prefeitura passou o VLT, o IPHAN exigiu arqueologia, porque a gente sabia que tinha igreja lá embaixo. E a gente achou a igreja. Então a gente trouxe de novo à luz uma igreja que tinha sido perdida, né, com as suas fundações, hoje estão de novo soterradas, mas a gente conhece agora, a gente tem dados para estudar essa igreja pelos próximos anos e buscar a história dela, né? Mais tarde, pesquisadores, eu espero que historiadores venham a fazer pesquisa sobre essa igreja, né? Inclusive porque a gente achou os enterramentos, quem são as pessoas que estão enterradas debaixo da rua, esqueci o nome, Floriano Prostito, né? Então, assim, tem lá, tá? O VLT passa por cima, isso foi tudo preservado, né? E o VLT hoje passa por cima, né? É estranho, é estranhíssimo, né? Mas existe uma cidade debaixo da cidade do Rio de Janeiro. Qualquer lugar que a gente abre, a gente encontra, né? Eu não botei aqui porque eu achei que ficaria demais para vocês, mas a gente encontrou o cemitério de Santa Rita. Na frente da igreja de Santa Rita tem um cemitério, hoje tem uma praça, era um cemitério de escravos, né? Então, assim, seria outro bem, né? E aí, agora, só para... 10 minutos tem muito tempo, porque eu estou acabando, faltam 3 slides, né? Algumas ações aqui que permearam algumas perguntas da manhã, tá? Aqui é a Igreja Nossa Senhora da Conceição, de Paraty-Mirim, uma igreja muito singela, tá? Se vocês olharem essa igreja, vocês vão ver a Ermida do Ó. Exatamente a mesma igreja que existia aqui, no mesmo lugar. A Ermida do Ó era exatamente isso, tá? Se vocês pegarem, eu tirei, porque eu achei que ia ficar longo, mas aqueles desenhos que mostram a evolução da Praça 15, o primeiro desenho é um desenho exatamente igual a esse aqui. Então, essa igreja está perdida numa praia em Paraty-Mirim, tombada pelo INEPAC, num tombamento espetacular, que é o tombamento de trechos do litoral fluminense. É um tombamento que só Darcy Ribeiro, estando à frente do governo do Estado, como vice-governador, secretário de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e outras coisas mais, né, poderia ter promovido, né, junto com o Ítalo Campo Ferito, né. Essa igreja aqui estava praticamente abandonada, a comunidade local entrou em contato com o IPHAN, através do padre, né, o IPHAN levou para lá o nosso técnico em técnicas tradicionais, o famoso Maricá, né, e o Maricá, com a comunidade, fez a restauração da igreja. Então, aqui estão o antes e o depois, né, de uma ação que não custou para o governo federal nada, para o governo estadual nada, para o governo municipal nada, tudo feito com a municipalidade, né? Então, existem algumas ações que podem ser feitas de maneira muito simples. No caso, é uma igreja muito pequenininha, mas muito importante. Ela guarda a imagem das primeiras igrejas
do território nacional. Não tem outras, porque quase todas, isso aqui se transformou na Capela Mor e a nave foi construída na frente. A fachada foi demolida, né? Então, esse é o processo de crescimento de uma igreja. Não, a igreja, a capela original se transforma no altar-mor e a nave vai crescendo, a igreja cresce para frente. Isso vem da Idade Média, começava assim, começava de trás para frente até concluir, né? Se a gente pensar em Barcelona, até hoje está se construindo a fachada, né, da Sagrada Família, né? O resto já está construído. Aqui é Colubandê, também do governo do Estado, né? E também, né, o nosso técnico Maricá, né, está lá ajudando a recuperação da igreja. Nós desmontamos uma parede que estava caindo, né? A gente vê aqui uma imagem, né, da alvenaria totalmente adernada, né? Foi desmontada, a gente vai fazer com a mesma técnica tradicional, as mesmas pedras, a mesma terra, só acrescentando cal, e vamos recuperar a igreja, né? E, por fim, agora, pilar, mas isso é objeto de uma outra palestra, que nós vamos estar entregando à comunidade, né, agora no dia 11 de agosto. Estão todos convidados, né? Serão convidados oficialmente pelos palestrantes, né, que vão tratar do assunto, né? Mas isso é só a primeira parte do restauro. É a igreja enquanto pedra e cal, né, o IPHAM bancou, né? Agora nós temos todos os bens integrados para restaurar, né? Está sendo feito um trabalho já de limpeza e de recuperação emergencial, mas ainda tem todo um caminho a seguir, né? E, né, fechando aí, né, agradecendo então a oportunidade de falar para vocês, né, colocando aí, né, o nosso mais recente tombamento no estado do Rio de Janeiro, bem dizendo, né, que é a estátua do Cristo Redentor, né, que é, na realidade, um grande edifício, né, 30 metros de altura, 30 e pouquinho, né, revestido em pedra-sabão, né. Eu, para meus alunos de restauro, de patrimônio, né, eu falo, né, da posição do monumento, como é que ele se deteriora, porque realmente, né, trabalhar com a questão do patrimônio, né, tem a vertente tecnológica da questão e tem o que o Leandro falou, né? A gente precisa que a sociedade saiba por que esses bens são tombados, né, o que eles significam, e estejam ali atentos para a conservação desses bens. Então, eu acho que eu deixei uns minutinhos aí, depois fica para as demais falas